CBN, Café com Política. 37 minutos passados das 10 da manhã. Bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, Thalita e todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e por aí? Por aqui tudo em ordem, cara, só acompanhando essa movimentação maluca, né, da nossa política, não só daqui, né, Felipe, compartilhando com você, com os nossos ouvintes também, mas muito de olho no que está acontecendo na Venezuela, né, meu amigo, que está preocupando todas as autoridades internacionais, né? Antes de tudo isso, a pergunta que não quer calar desta segunda-feira é uma pergunta Lá vai. Que é a seguinte: Bruno Silva é especialista em algum esporte, tem algum talento desconhecido? Cara, vou confessar aqui pro nosso querido ouvinte, jogava mal, mas jogava... Joguei durante muito tempo basquete e handball. Mais uma, Camila Garrido Pereira também jogava basquete e a Thalita fazia natação. Eu jogo pedrinha na água até hoje. Ah, mas tá bom. Podemos entrar Devia aí ser com a modalidade das olímpica. Olimpíadas, quem sabe? Modalidade de injeção de linguiça. Esse eu sou bom. Mas, ô Felipe, vou confessar uma coisa pra você aqui, pro nosso querido ouvinte, né? Eu acho que nunca é tarde pra gente começar. Talvez a gente deveria começar você numa dupla de badminton. Nossa senhora, imagina. Eu acho, eu voto super. Meu Deus Eu vou lá torcer pra você em Paris. Uma vez eu tentei jogar, adivinha, né? Foi muito bem. Não, foi muito mal, né? Foi muito bem. Felipe Pereira é impecável. Ele não erra nunca. Ai. Ô, Bruno. Vamos ficar na política que esse aí, pelo menos, a gente estuda mais, né, Felipe? Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o eleitorado, pro raio-x do eleitorado aqui da nossa região. A gente tem uma matéria da Tayla Ramos antes do Bruno falar mais. A região de Campinas tem mais de 2.500.000 eleitores aptos a ir às urnas em outubro para a escolha de novos prefeitos e vereadores, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O número é 2,8% superior ao registrado em 2020, nas últimas eleições municipais, quando 2.465.400 eleitores foram considerados aptos na região. A votação acontece no dia 6 de outubro, no primeiro turno, e 27 de outubro, no segundo turno, em cidades com mais de 200.000 eleitores. Somente em Campinas, o eleitorado é composto por 884.726 pessoas. Os números divulgados pelo TSE são usados para nortear questões essenciais do processo eleitoral, como distribuição das urnas e das equipes que vão atuar no dia da votação. Dados do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mostram que 10.096 moradores de Campinas foram convocados para atuar nas eleições municipais. As convocações começaram no dia 1º de julho e seguem até 7 de agosto. Em todo o estado de São Paulo, mais de 420.000 pessoas devem ser chamadas para atuar no pleito. Quem receber a convocação deve confirmar a participação no site do TRE São Paulo, onde também é possível saber se está na lista de convocados. Segundo o TRE São Paulo, a convocação é feita por WhatsApp e e-mail, e caso esses meios estejam indisponíveis, mediante carta via Correios. A recusa à participação por questões de saúde, por exemplo, deve ser feita até 5 dias após a convocação. De Campinas, Tayla Ramos. Muito bem, Bruno Silva. Nós temos aí um eleitorado de 2.500.000 habitantes, isso contando toda a região. Quais são os destaques que você chama a nossa atenção? Olha, primeiro ponto, acho que é importante dizer que o perfil do eleitorado segue, né, aquilo que a gente observa em nível nacional, né, ou seja, nós temos um eleitorado composto majoritariamente por mulheres, né, um eleitorado feminino, quando a gente considera Campinas, por exemplo, né, a escolarização ali é ensino médio completo, a média de idade é um eleitorado adulto, né, então, ou seja, você tem ali de 45 até 59 anos, algumas pessoas já entrando na fase ali da melhor idade, né, Felipe? Então, o que acontece? Você tem um perfil eleitoral que não é um perfil eleitoral tão diferente do Brasil, né? Só que aí a gente tem alguns problemas relacionados, não em si a questão eleitoral, mas principalmente aquilo que é a representação política disso tudo, né? A gente olha para um eleitorado que é majoritariamente feminino, por exemplo, e a gente vê que a Câmara não é majoritariamente feminina, né? Você olha, por exemplo, para um perfil eleitoral onde você tem ali os problemas, né, que vão ser postos nessas eleições
de uma dimensão, como é o caso de uma metrópole, onde vou trazer um dado, uma informação aqui, só para a gente poder pensar juntos, né? Onde, em tese, você tem aí uma estrutura dinâmica, uma economia competitiva, o jovem tentando entrar no mercado de trabalho, tudo aquilo. E quando você olha, por exemplo, a dimensão política, você vê que a quantidade de eleitores, né, entre aqueles que poderiam, inclusive, tirar o título de eleitor, ainda é baixa quando comparado ao total de jovens, né? Então, quer dizer, você precisa, os partidos precisam cada vez mais, e a sociedade também pressionar, para que essa realidade ela possa ser transformada, viu, Felipe? Isso é um problema que está em Campinas, é um problema que está na região, mas é um problema nacional como um todo, né? A gente mobiliza ainda muito pouco as mulheres, a gente mobiliza ainda muito pouco os jovens, mesmo na porta de entrada da política, que são as eleições municipais, principalmente o cargo a vereador, né, cuja exigência é você estar filiado a um partido político e ter 18 anos ou mais. Ou seja, é preciso que a gente comece cada vez mais a pensar em renovação dos quadros políticos a longo prazo. Não estou dizendo para essas eleições apenas necessariamente, né? Os pré-candidatos, pré-candidatas estão aí, já estão oficializando, né, as suas candidaturas nas convenções partidárias e logo, logo a gente já vai escolher dentre aqueles que foram previamente escolhidos pelos partidos políticos. Mas fica aqui a minha reflexão. Se o eleitorado tem esse tipo de configuração, o que seria interessante a gente ver em termos de representação política, né? Acho que esse ainda é um desafio. A política continua sendo majoritariamente composta por homens casados que por vezes destoam, né, quando a gente vai ver desse perfil eleitoral. Homens casados, mais velhos, esse ainda continua sendo brancos, enfim, isso ainda continua sendo o perfil aí dos eleitos, vamos dizer assim, em contraste com o perfil do eleitorado. Bruno, quando você estava falando, eu estava parando para pensar sobre a história da renovação das câmaras. A gente sempre bate nessa tecla para renovação de Câmara de Vereadores, que tem gente aí que está 2, 3, 4, 5 mandatos já no Legislativo, mas a gente percebe que tem muita gente que não quer largar o osso. A real é essa. E aí acaba fazendo não sei que tipo de convencimento com a população e acaba persistindo e seguindo em mais alguns mandatos. O que a gente... É óbvio que é o nosso voto que define, né, essa renovação política, mas se a gente parar para observar também, a classe de candidatos que está saindo nessas leis, vamos pegar essas eleições, a classe de candidatos de vereador esse ano em todo o nosso país, ela está, pelo menos pelo que eu avalio, potencialmente pior do que em 2020. Você tem essa impressão? A verdade é o seguinte, viu, Felipe? A gente tem um contingente de candidatos a vereadores e vereadoras no Brasil que ele é extremamente elevado. Nós estamos falando de uma eleição que mobiliza mais de 500 mil de candidatos. É que assim, o que acontece? A nossa percepção, ela traz um duplo contraste, vamos dizer assim. Por um lado, você tem aquela percepção que muitas das vezes é mais do mesmo. Por quê? Porque, de fato, você tem uma elite política local que está constantemente no poder. Só que quando a gente observa esse dado no macro, e alguns anos atrás eu rodei com base nos dados, né? Eu e o cientista político Humberto Dantas, a gente rodou esses dados, né, compilado de 20 anos de eleições municipais no Brasil, e a gente trouxe um dado que é curioso também ao mesmo tempo, porque mostra que dentre vamos dizer assim, o poder legislativo brasileiro como um todo, então, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, tudo, o que mais renova são as câmaras municipais, né? Então, tem uma taxa média de renovação ao longo de períodos aí que a gente pegou naquela época, que era de 2000 até 2016, se não me falha a memória, 2020, perdão, se não me falha a memória, a gente tinha uma taxa de renovação aí de algo em torno de quase 70% das câmaras municipais. Isso é considerado um padrão elevado a nível de Brasil. Ocorre que em algumas cidades especificamente, você tem uma classe política que se mantém, de fato, mais tempo no poder. E veja, perceba, eu não vejo particularmente com maus olhos o fato de você ter políticos profissionais atuando em alguns segmentos. Eu acho que o problema é que as pessoas não fazem, muitas das vezes, o acompanhamento que seria necessário e desejável desses representantes políticos. E aí acabam, por vezes, concedendo mandatos um atrás do outro, sem ter, muitas das vezes, um parâmetro sequer para saber se o indivíduo, né, o cidadão, a cidadã, fez ou não fez um bom trabalho. Aí é que eu acho que está no problema, né, Felipe? É a falta de conscientização e o fato de que muitos desses políticos surfam nessa onda, né? Porque nem toda renovação é necessariamente sinônimo de maior qualidade, assim como também nem toda manutenção é necessariamente sinônimo de maior qualidade. Por isso que a gente precisa acompanhar esses caras de perto, cobrá-los sistematicamente e fazer uma avaliação contínua, né? É para isso que serve a imprensa, para poder ajudar as pessoas
a terem essa percepção, mas, acima de tudo, as pessoas precisam trazer isso como elemento de cultura política, né? Se cada um começar a acompanhar o seu candidato, a sua candidata, ao longo dos 4 anos, eu não tenho a menor dúvida que o resultado do voto lá na urna daqui 4 anos vai ser diferente. A gente falava sobre, alguns anos atrás, né, sobre os candidatos padrão Tiririca, né, especialmente depois da vinda de Tiririca lá pro Senado, como deputado e tal. Para esse ano, Bruno, a gente tem alguma característica em comum? A gente continua com essa fase Tiririca de gente que quer chamar a atenção pelo humor ou por outras características, ou a gente está em outra fase, talvez influencers ou coisas do tipo? Essa pergunta tua é muito legal, cara. Sabe por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, o chamado efeito Tiririca, que era aquela figura que servia como um catalisador de votos e, portanto, puxava muito, isso acabou. Acabou porque, de alguma forma, a própria classe política mudou os meandros da regra eleitoral. Eu não vou ficar entrando em pormenores aqui, senão é muita tecnicalidade para o nosso ouvinte, mas vou dizer de maneira resumida. Cada um, para estar habilitado a sentar numa cadeira, quando o partido ganha essa cadeira, tem que ter ele, individualmente, 10% do total do quociente eleitoral. Então, vamos dar um exemplo. Se o quociente eleitoral, né, ou seja, a quantidade mínima de votos para o partido fazer uma cadeira é 10 mil, o primeiro cara da listinha desse partido tem que ter no mínimo 1.000 votos. Por que acabou o efeito Tiririca? Porque antes, às vezes, você tinha uma figura que conduzia toda a votação e os outros que tinham votações muito ínfimas. Então, os partidos pararam de dar tanta ênfase nessa figura do puxador de voto e passaram a dar mais ênfase na figura dos empurradores de voto, que são aqueles que estão no meio da lista, que conseguem atingir não só mais do que 10% do QE, mas conseguem, de alguma forma, dividir mais votos. Por isso que eu digo que a competição para vereador, ela é complicada, porque ela é uma disputa dentro do partido político, para ver quem vai ficar nas principais posições, mas ela é uma disputa também entre os partidos políticos, para você não perder voto para o outro partido. Então é um negócio bem interessante. Arrisco dizer o seguinte, viu, Felipe, né, Thalita, queridos ouvintes, disputa para vereador é a mais competitiva que tem, porque você tem muitos candidatos, você tem muita gente conhecida e não é fácil você se destacar para poder ter essa votação no município, não. A própria configuração dela se faz assim, né? Vide Exato. Mover milhões de candidatos, de potenciais candidatos. Bruno Silva, nosso café amanhã de volta com Sandra Lambert, hein? Olha, ela volta aí do seu período de descanso merecido. Depois dos 48 anos de férias dela, está de volta, né? Nessa terça-feira. Será muito bem-vinda de volta. Também vai ser uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, viu? Já deixo aqui meu abraço para você, Felipe Pereira, Thalita e todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Abraço, Bruno. Até amanhã. Até.